Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse dia de leitura, onde hoje vamos iniciar aqui, vamos começar o primeiro capítulo de Como se tornar sobrenatural. É um livro que traz muito sobre neurociência, física quântica e o nosso dia a dia. E hoje ele já vai trazer aqui, Dr. Joe Dispenza, a história da Ana. Então vamos lá. Antes, eu quero convidar você que está chegando aqui no canal a fazer parte da comunidade que nós temos aqui, um grupo de WhatsApp, onde participamos, os participantes estão todos os dias ao vivo e após a leitura, a gente conversa sobre o que foi lido. E é muito bacana. Então, vamos aqui ao resumo do capítulo 9. No capítulo 9, introduzo a meditação caminhando. Essa meditação envolve ficar em pé e caminhar. Considero essa prática uma ferramenta valiosa para ajudar a adentrarmos literalmente em nosso futuro. Muitas vezes, podemos fazer uma incrível meditação sentada e entrar em contato com alguma coisa maior que nós. Porém, quando abrimos os olhos e recobramos os sentidos, ficamos novamente inconscientes e voltamos a uma série de programas inconscientes, reações emocionais e atitudes automáticas. Desenvolvi essa meditação porque quero que nossa comunidade seja capaz de personificar a energia de seu futuro e fazer isso de olhos abertos, tanto quanto fechados. Com a prática, você pode começar a pensar naturalmente como uma pessoa rica, a agir como um ser ilimitado e a sentir uma alegria expansiva pela existência, pois instala os circuitos e condiciona o corpo a se tornar essa pessoa. O capítulo 10 traz outro conjunto de estudos de caso para elevar seu nível de compreensão com alegorias. Essas histórias fascinantes vão ajudar a ligar os pontos para você ouvir a informação de outro ângulo e ler sobre pessoas que a experimentaram. Espero que elas o inspirem a praticar com mais convicção, certeza e confiança, de forma que possa experimentar a verdade por si. O capítulo 11 abre sua mente para o que é possível no mundo interdimensional, além dos sentidos. Em momentos tranquilos, é comum perceber minha mente divagando para o lado místico, um dos meus assuntos favoritos. Amo aquelas experiências transcendentais, tão lúcidas e reais, que não consigo voltar às atividades de costume porque sei demais. Durante esses eventos interiores, o nível de consciência e energia é tão profundo que, quando volto aos meus sentidos e à minha personalidade, penso naturalmente comigo mesmo. Entendi tudo errado. O tudo a que me refiro é a realidade como ela é, não como fui condicionado a perceber que seja. Nesse capítulo, conduzo você em uma jornada a partir do domínio espaço-tempo, onde o espaço é eterno e experimentamos o tempo ao nos movermos pelo espaço. Para o domínio tempo-espaço, onde o tempo é eterno, experimentamos o espaço ou espaços ou várias dimensões ao nos colocarmos através do tempo. Isso vai desafiar sua compreensão da natureza de realidade. Só posso dizer que, se aguentar firme, você vai chegar lá. Pode ser preciso algumas leituras para entender plenamente, mas à medida que estuda o material e o contempla, sua contemplação constrói circuitos no cérebro e o prepara para a experiência. Ao ultrapassar suas associações com o mundo material, você entra no campo unificado, repleto de infinitas possibilidades, onde existem sistemas biológicos para pegar a energia além da vibração da matéria e transformá-la em imagens no cérebro. É aí que entra a glândula pineal.
assunto do capítulo 12. Pense na pineal como uma pequena glândula empoleirada na área central posterior do cérebro, como uma antena que pode converter frequências e informação em imagens nítidas. Quando ativa a glândula pineal, você tem uma experiência sensorial plena sem os seus sentidos. Esse evento interno será mais real para você mentalmente enquanto estiver de olhos fechados, do que qualquer experiência externa passada. Em outras palavras, para se perder por completo na experiência interior, ela tem que ser tão real que você esteja lá. Quando isso acontece, a pequena glândula transforma melatonina em metabólitos muito poderosos que provocam esse tipo de experiência. Vamos estudar as propriedades da pineal e você vai aprender a ativá-la. O capítulo 13 apresenta uma de nossas mais recentes atividades, o Projeto Coerência. Quando vimos tantos alunos entrando em coerência cardíaca no mesmo instante, no mesmo dia, durante a mesma meditação, percebemos que eles estavam afetando uns aos outros em termos não locais, ou seja, energeticamente e não fisicamente. A energia que emitiam na forma de emoções elevadas transmitia a intenção de que um bem maior acontecesse a todos reunidos na sala. Imagine um grande grupo elevando sua energia e colocando nessa energia a intenção de que vidas sejam enriquecidas, corpos sejam curados, sonhos se realizem, futuros se concretizem e o elemento místico se torne comum em nossas vidas, em nossa vida. Quando vimos como nossos alunos conseguiam abrir o coração uns dos outros, percebemos que era hora de começar a fazer meditações globais para ajudar a mudar o mundo. Milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro se juntaram para participar da transformação e cura do planeta e das pessoas que o habitam. Afinal, não estamos trabalhando para transformar o mundo em um lugar melhor? Vou ensinar como tudo isso funciona e me refiro à ciência. Muitos estudos revisados por pares sobre o poder de projetos de reuniões pela paz foram publicados para provar que isso funciona. Então, em vez de só estudar história, por que não fazer história? O livro termina com o capítulo 14, que traz alguns estudos de caso inusitados sobre experiências místicas impressionantes de pessoas enquanto realizavam essas práticas interiores. Mais uma vez, compartilho para que você possa ver que até as aventuras mais místicas podem ser suas e você trabalhar nisso. Então, está pronto para se tornar sobrenatural? Capítulo 1. Abra a porta para o sobrenatural. Com o fim da primavera e o primeiro vislumbre do verão se aproximando, o que de início parecia uma típica tarde de domingo de junho de 2007 tornou-se tudo menos típico para Anna Williams. A porta-balcão da sala de estar para o jardim estava escancarada e as cortinas brancas, diáfanas, dançavam a brisa suave, que trazia para dentro de casa os aromas do jardim. Raios de sol brilhavam em torno de Ana, confortavelmente reclinada. Um coro de pássaros cantava e gorjeava lá fora, e Ana ouvia ao longe a melodia de risadas infantis e o barulho de água da piscina de um vizinho onde elas brincavam. O filho de Ana, de 12 anos, lia um livro deitado no sofá, e ela ouvia a filha de 11 cantando e brincando no quarto, no andar assim, no andar de cima. Psicoterapeuta, Ana era gerente e membro do conselho de uma grande instituição psiquiátrica em Amsterdã, cujos lucros anuais somavam mais de 10 milhões de euros. Ela sempre punha em dia a leitura profissional nos fins de semana. E naquele domingo estava reclinada em sua poltrona de couro vermelho, lendo um artigo. Mal sabia Ana que o que parecia o mundo perfeito para qualquer um que olhasse para sua sala de estar naquele dia se tornaria, em minutos, um pesadelo.
Ana se sentiu um pouco distraída. Notou que a atenção não estava totalmente focada no material que tentava estudar. Deixou a publicação de lado e fez uma pausa, indagando-se de novo aonde o marido fora. Ele tinha saído de casa cedo naquela manhã, enquanto ela tomava banho. Sem dizer aonde ia, simplesmente desaparecera. As crianças contaram que o pai tinha se despedido com um grande abraço em cada uma antes de sair. Ana ligou para o celular do marido muitas vezes, mas ele não retornou às chamadas. Tentou mais uma vez, sem resultado. Definitivamente alguma coisa estava errada. Às 15h30, tocaram a campainha. Ao abrir a porta, Ana viu dois policiais do lado de fora. Senhora Williams? Perguntou um deles. Quando ela confirmou que era a senhora Williams, os policiais perguntaram se poderiam entrar para conversar. Preocupada e um pouco confusa, Ana concordou. Então deram a notícia. Naquela manhã, o marido tinha pulado de um dos prédios mais altos do centro da cidade. A queda, obviamente, fora fatal. Ana e os filhos ficaram em choque, incrédulos. Ana parou de respirar por um momento, quando arfou e engoliu o ar e começou a tremer incontrolavelmente. Aquele momento pareceu congelar o tempo. Com os filhos paralisados e em choque, Ana tentou esconder a dor e o estresse pelo bem deles. De repente, uma dor intensa explodiu em sua cabeça, e ao mesmo tempo ela sentiu um doloroso e profundo vazio no estômago. Pescoço e ombros se enrijeceram intensamente, enquanto a mente pulava frenética de pensamento em pensamento. Os hormônios do estresse haviam tomado conta. Ana estava no modo de sobrevivência. Com os hormônios do estresse, como os hormônios do estresse assumem o comando. Do ponto de vista científico, viver em estresse é viver no modo de sobrevivência. Quando percebemos uma circunstância estressante que nos ameaça de algum modo e cujo desfecho não podemos prever ou controlar, um sistema nervoso primitivo chamado sistema nervoso simpático entra em ação e o corpo mobiliza uma enorme quantidade de energia em resposta ao estressor. Fisiologicamente, o corpo recorre de maneira automática aos recursos de que vai precisar para enfrentar o perigo. As pupilas se dilatam para enxergarmos melhor. Os ritmos cardíaco e respiratório se aceleram para podermos correr, lutar ou fugir. Maior volume de glicose é liberado na corrente sanguínea para disponibilizar mais energia para as células. O fluxo sanguíneo é desviado dos órgãos internos para as extremidades, para podermos nos mover mais rápido, se necessário. O sistema imunológico é acionado, depois desligado, enquanto adrenalina e cortisol encharcam os músculos, fornecendo uma descarga de energia para fugir ou enfrentar o estressor. A circulação desloca-se do cérebro anterior racional para o cérebro posterior. Por isso, temos menor capacidade de pensar de forma criativa e contamos mais com o instinto para uma reação instantânea. No caso de Ana, a notícia estressante do suicídio do marido lançou cérebro e corpo no estado de sobrevivência. Em curto prazo, todos os organismos podem tolerar condições adversas lutando, se escondendo ou fugindo de um estressor iminente. Todos nós somos equipados para lidar com explosões de estresse de curta duração. Quando o evento se encerra, o corpo normalmente retoma o equilíbrio em horas, elevando seus níveis de energia e restaurando os recursos vitais. Porém, quando o estresse termina em algumas horas, o corpo não retorna ao equilíbrio. Na verdade, nenhum organismo suporta viver em modo de emergência por extensos períodos. Por causa do cérebro grande, os humanos são capazes de pensar em seus problemas, lembrar acontecimentos do passado e até prever situações futuras extremas, ativando assim cascatas de substâncias químicas do estresse só com o pensamento. Podemos arrancar cérebro e corpo de sua fisiologia normal apenas pensando sobre um passado bem conhecido ou tentando controlar um futuro imprevisível. Todos os dias, Ana revivia aquele acontecimento sem parar. O que ela não percebia é que seu corpo não sabia diferenciar o acontecido original,
que havia criado a resposta de estresse, da lembrança do acontecimento, que criava as mesmas emoções que a experiência real fez, que a experiência real vez após vez. Ana produzia a mesma química no cérebro e no corpo, como se o acontecimento estivesse acontecendo de novo. Com isso, o cérebro conectava o evento no banco de memórias continuamente, e o corpo experimentava emocionalmente a mesma química do passado, umas 100 vezes por dia, pelo menos. Ao recordar a experiência repetidamente, Ana, sem querer, ancorou cérebro e corpo no passado. Emoções são as consequências químicas ou feedback de experiências passadas. Quando os sentimos, quando os sentidos registram informações vindas do ambiente, grupos de neurônios se organizam em redes. Quando esses grupos congelam-se em um padrão, o cérebro cria um produto químico que é então enviado para todo o corpo. Esse produto químico é chamado de emoção. Lembramos melhor de acontecimentos quando conseguimos recordar os sentimentos que provocaram. Quanto mais forte o quociente emocional de qualquer acontecimento, bom ou ruim, mais forte a mudança em nossa química interna. Quando notamos uma mudança interna significativa, o cérebro presta atenção a quem ou o que causa a mudança fora de nós e tira uma fotografia da experiência externa. Isso é chamado de memória. Portanto, a memória de um acontecimento pode ser neurologicamente gravada no cérebro e a cena fica congelada no tempo na massa cinzenta, como aconteceu com Ana. A combinação de várias pessoas ou objetos em um momento e lugar específicos da experiência estressante é gravada em nossa arquitetura neural, como uma imagem holográfica. É assim que criamos uma memória de longa duração. Portanto, a experiência fica gravada no circuito neural, a emoção é guardada no corpo. E é assim que o passado se torna nossa biologia. Em outras palavras, quando vivemos um evento traumático, ficamos propensos a pensar neurologicamente dentro do circuito daquela experiência e sentir quimicamente dentro dos limites das emoções provocadas pelo acontecimento, de forma que todo o nosso estado de ser, como pensamos e sentimos, fica biologicamente preso ao passado. Como você pode imaginar, Ana sentiu uma descarga de emoções negativas, uma tremenda tristeza, dor, vitimização, pesar, culpa, vergonha, desespero, raiva, ódio, frustração, ressentimento, choque, medo, ansiedade, preocupação, opressão, angústia, desesperança, impotência, isolamento, solidão, incredulidade e traição. E nenhuma dessas emoções se dissipava rapidamente. Enquanto analisava sua vida dentro das emoções do passado, Ana sofria mais e mais. Como não conseguia pensar além do que sentia constantemente, e uma vez que as emoções são um registro do passado, ela pensava no passado e se sentia pior a cada dia. Como psicoterapeuta, Ana era capaz de entender racional e intelectualmente o que estava acontecendo, mas nenhum insight poderia transpor seu sofrimento. As pessoas de seu círculo começaram a tratá-la como alguém que perdera o marido, e essa se tornou sua nova identidade. Ana associava lembranças e sentimentos ao motivo para o atual estado. Quando alguém perguntava por que se sentia tão mal, ela contava a história do suicídio, sempre revivendo a dor, a angústia e o sofrimento. Ana associava os mesmos circuitos no cérebro e reproduzia as mesmas emoções o tempo todo, condicionando o cérebro e corpo a voltar ainda mais ao passado. Todos os dias ela pensava, agia e sentia como se o passado ainda estivesse vivo. Como nossa personalidade é composta por nossa maneira de pensar, agir e sentir, a personalidade de Ana era completamente criada pelo passado. De um ponto de vista biológico, ao contar repetidamente a narrativa do suicídio do marido, Ana literalmente não conseguia superar o que havia acontecido. Começa uma espiral descendente.
Ana não conseguia mais trabalhar e tirou licença. Naquele período, descobriu que o marido, embora fosse um advogado de sucesso, tinha feito uma atrapalhada nas finanças pessoais. Ela teria de quitar dívidas vultosas das quais não tinha conhecimento e não tinha dinheiro sequer para começar. Como era de se esperar, mais estresse emocional, psicológico e mental se acumulou. A mente de Ana girava em círculos, inundada de perguntas constantemente. Como vou cuidar dos nossos filhos? Como vamos lidar com esse trauma no futuro? Como isso vai afetar nossa vida? Por que meu marido partiu sem se despedir de mim? Como pude não perceber que ele estava tão infeliz? Falei com minha esposa? Como ele pôde me deixar com dois filhos pequenos? Como vou conseguir criá-los sozinho? Depois, os julgamentos começaram a invadir seus pensamentos. Ele não podia cometer suicídio e me deixar nesse rolo financeiro. Que covarde. Como se atreveu a deixar nossos filhos sem pai? Nem mesmo escreveu uma carta para mim e para as crianças. Eu odeio por não ter deixado nenhum bilhete. Que canalha me abandonar e me fazer criar as crianças sozinho. Ele tinha alguma ideia do que isso nos causaria? Todos esses pensamentos tinham uma grande carga emocional, afetando ainda mais seu corpo. 9 meses mais tarde, em 21 de março de 2008, Ana acordou paralisada da cintura para baixo. Horas depois, estava deitada em um leito de hospital, com uma cadeira de rodas ao lado da cama e um diagnóstico de neurite, uma inflamação do sistema nervoso periférico. Depois de vários exames, os médicos não conseguiram encontrar uma causa estrutural para o problema, por isso disseram que Ana deveria ter uma doença autoimune. Seu sistema imunológico atacava o sistema nervoso na área inferior da coluna, rompendo a camada protetora que recobre os nervos, causando paralisia nas duas pernas. Ela não conseguia segurar a urina, tinha dificuldade para controlar o intestino e não tinha sensibilidade ou controle motor nas pernas e nos pés. Quando o sistema nervoso de lutar ou fugir é acionado e permanece ligado por causa do estresse crônico, o corpo utiliza todas as reservas de energia para lidar com a ameaça constante que percebe no ambiente externo. Portanto, o corpo não tem energia no ambiente interno para crescimento e reparo, o que compromete o sistema imunológico. Por causa do repentino conflito interno, o sistema imunológico de Ana atacava o corpo. Ela havia, por fim, manifestado fisicamente a dor e o sofrimento experimentados emocionalmente. Resumindo, Ana não conseguia mexer o corpo porque não ia em frente na vida. Estava presa no passado. Nas 6 semanas seguintes, os médicos trataram Ana com grandes doses de dexametasona intravenosa e outros corticoides para reduzir a inflamação. Por causa do estresse adicional e do tipo de medicamento que estava tomando, que pode enfraquecer ainda mais o sistema imunológico, ela também desenvolveu uma agressiva infecção bacteriana para a qual os médicos administraram doses maciças de antibiótico. 2 meses depois, Ana teve alta do hospital e precisou usar andador e muletas para se locomover. Ainda não tinha sensibilidade na perna esquerda e tinha muita dificuldade para ficar em pé. Não conseguia caminhar direito. Embora controlasse o intestino um pouco melhor, ainda não segurava a urina. Como você pode imaginar, a nova situação aumentou os já elevados níveis de estresse de Ana. O marido havia se suicidado, ela não conseguia trabalhar para sustentar a si e aos filhos, vivia uma grave crise financeira e tinha passado mais de 2 meses paralisada em um hospital. A mãe teve que se mudar para a casa dela para ajudar. Ana era uma ruína emocional, mental e física. Embora dispusesse dos melhores médicos e dos mais modernos medicamentos em um hospital de prestígio, não melhorava. Em 2009, 2 anos depois da morte do marido, recebeu o diagnóstico de depressão clínica e começou a tomar ainda mais remédios. Em consequência, o humor de Ana oscilava violentamente da raiva à tristeza, da dor ao sofrimento, da impotência à frustração, do medo ao ódio. Como essas emoções influenciavam seus atos, seu comportamento se tornou meio irracional. De início, ela brigava com todo mundo à sua volta, menos os filhos. Depois, começou a ter conflitos com a filha mais nova.
Vamos ficando por aqui neste dia de início aqui do capítulo 1, conhecendo a história de Ana e tudo o que a própria mente, os pensamentos, os sentimentos fizeram com a vida dela até então. Se esse é o primeiro dia que você está aqui conosco e chegou até o final aqui desse vídeo, convido você a fazer parte dessa comunidade, se inscrever no canal, ative o sininho se quiser receber cada novo vídeo que chega aqui para você. Sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração. Fazendo parte da comunidade para que isso aconteça, é só deixar a sua vontade nos comentários. Beijo nos corações e até a próxima leitura.